Nesse vídeo eu vou falar para você qual é a quantidade de proteínas ideal que você deve ingerir por dia, beleza? Então já clica no like, se inscreve no meu canal porque você me ajuda muito a crescer no YouTube e bora para esse vídeo, bora lá falar sobre proteína. Primeiramente a gente tem que entender a importância de se comer proteínas, né? Principalmente pra gente que treina musculação, pra gente que quer aumentar a nossa massa muscular, quer ter um corpo mais definido. A proteína é o principal macronutriente responsável pela reparação tecidual. E quando eu tô falando de reparação tecidual, eu não tô falando só de reparação de tecido muscular, né? Eu tô falando também de pele, cabelo, unha, enfim, várias outras funções que as proteínas exercem, né? Mas beleza, então qual que é a quantidade ideal que eu devo consumir de proteínas? Tá, primeiro a gente tem que pensar aqui, existe uma quantidade ideal para pessoas que não são treinadas, que não treinam musculação, que são sedentárias, e existe também uma quantidade ideal para pessoas que treinam musculação, né, que são ativas, que querem aumentar a massa muscular. E é nesse caso aqui que a gente vai focar nesse vídeo, tá? Então é o seguinte, existe uma recomendação, tá, de que a quantidade de proteínas deve ficar entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal. Mas calma, tem aqui algumas ressalvas, tem algumas observações que é importante você entender. Então não feche esse vídeo ainda, tá bom? Que é o seguinte, quando a gente está falando de pessoas com o peso normal, e o que eu chamo de peso normal? Por exemplo, eu, 1,74 de altura, hoje estou com 84 quilos. A quantidade de proteínas que eu vou usar, eu vou calcular em cima desse meu peso, desse 84 quilos. Então, se eu for usar, por exemplo, 2 gramas por quilo corporal, eu vou consumir, então, uma quantidade de 168 gramas de proteínas por dia. 84 vezes 2, conta simples. No entanto, quando a gente está falando de pessoas com o peso não normal, e no caso de pessoas obesas, tá? Esse cálculo, ele não deve ser feito em cima do peso total, mas sim em cima do peso magro. Então, se eu tivesse aqui 1,60 de altura, com 100 quilos, né, fosse um cara realmente obeso, baixinho e obeso, o cálculo que eu faria aqui não seria em cima desses 100 quilos, né? Nesse caso eu não faria 2 gramas quilo, comer 200 gramas de proteína, provavelmente seria um exagero, né, um excesso. Lembrando que se o cara aqui de 1,60 e 100 quilos for bodybuilder, o negócio é diferente, né? Aí ele pode fazer esse cálculo em cima do peso dele, mas não, no caso aqui a gente está falando de um obeso, então esse cálculo ele deve ser feito em cima do peso magro. Então, ó, para a gente fazer uma continha aqui para facilitar. Supondo que desses 100 quilos ele tem 40 quilos de gordura. Então, no caso, se ele tem 40 quilos de gordura, ele tem um percentual de gordura de 40%, né? Um percentual bem alto, por sinal, né? Então, ele tem 60 quilos de peso magro. Quando a gente fala de peso magro, não é só peso de massa muscular, é peso magro total, tá bom? Ossos, tudo isso entra na conta. Então, a gente vai pegar os 60 e aí sim a gente pode multiplicar por 2. Isso vai dar, então, 120 gramas de proteína para essa pessoa aqui, tá? Isso, se a gente fosse olhar no peso total, seria 1,2 gramas quilo. Você fala, não, o cara está comendo pouca proteína. Não, ele está comendo uma quantidade adequada. Por quê? Porque a conta para obesos tem que ser feita sempre em cima do peso magro e não em cima do peso total. Agora, para pessoas que têm esse peso normal, use de 1,6 a 2,2 gramas quilo. Se passar de 2,2 gramas quilo, muito provavelmente seu corpo não vai usar proteína para mais reparação muscular, tá? Ele vai usar para outras funções, outra parte ele pode até excretar, mas não vai ter muita funcionalidade. A menos que, aí aqui a gente tem uma outra exceção, a gente esteja falando de indivíduos hormonizados. Nesse caso, um indivíduo que faz uso de esteroides anabolizantes, ele pode usar quantidades de proteína um pouco mais altas. Geralmente aí coisa de 3 gramas quilo que ele tende a absorver mais, né? Ele tende a fazer um melhor proveito. Isso porque ele tem uma síntese proteica otimizada. Embora ainda assim alguns hormonizados gostem de trabalhar nessa faixa de 1,6 a 2,2 gramas quilo, porque esteroides anabolizantes, por exemplo, muito mais do que anabólicos, eles são anticatabólicos. Então, às vezes, mesmo com menos proteína, você tende a catabolizar menos, né? Mas isso aí vai depender da estratégia, vai depender do coach, do nutricionista que está acompanhando esse cara aí, tá bom? Mas geralmente essa faixa, então, para naturais, 1,6 a 2,2 gramas quilo, para hormonizados até uns 3 gramas quilo costuma ficar bem tolerável. Espero que nesse vídeo eu tenha te ajudado. Se sim, clica no like, se inscreve no canal, porque você me ajuda demais aqui no YouTube. E esse foi mais um vídeo informativo do David A para você.